Ontem eu fiquei olhando jovens indo para o evangelismo. A Naya, a Emily, o Diego, o Nicolas. Era a equipe de vocês ontem, né? Só esses. Aquele sol, essas meninas branquinhas com chapéu na cabeça, volta tudo. A Márcia. Ai, Márcia, esqueci. Márcia, mas a sua cor é a nossa cor, Márcia. Ó, as branquinhas, Márcia, nós somos outra. E eu fiquei olhando essas meninas, elas voltam cor de rosinha, gente. A Márcia não. Márcia voltou plena, né? Essa cor, né, Márcia? Né, Marcela? Ô, coisa boa isso, né, Maria Augusta? E eu fiquei pensando na alegria deles irem, convidarem, encontrarem, falar. O que é que motiva as pessoas a trabalhar no reino? Não é troca, não é barganha, eu faço porque eu vou ganhar. Mas é a disposição, é o amor. Sabe quando o amor te convence, que ele vem e te arrasta? Daí você fala, Jesus, que amor que é esse? Que me balança, me faz dançar, me faz andar daqui para lá, de lá para cá? É esse amor. A igreja precisa se encharcar com esse amor. Para as células, para o culto de oração, para o culto à noite, para a escola dominical, para a visita, para tudo. Esse amor tem que me encharcar, eu tenho que transpirar esse amor. Hoje nós vamos falar sobre ressurreição. Quem foi que ressuscitou? Sabe, por que Jesus ressuscitou? O porquê? No Antigo Testamento, quem é que ressuscitava as pessoas? Quem é que habitava ali com esse poder poderoso de ressuscitar um morto? Irmãos, morto tirou o fôlego da vida, não tem mais nada. Quem é que ressuscita? E para começar, eu quero falar da primeira ressurreição no Antigo Testamento que me deixa maluca. Vamos ver se alguém me conhece bem e sabe qual é a ressurreição do Antigo Testamento que mexe comigo muito. Quem é? Fazer igual José Felipe. Quem é? Não é o filho da viúva. Quem? Os ossos. Olha como as pessoas conhecem a gente. Eliseu morto, os ossinhos dele na cova. Lembra que o morto tá? Eles estão levando o mortinho para enterrar. Nós estamos aqui, nós vamos ler o texto. E acontece o quê? Que o morto, que ninguém sabe quem era, nome, nada, faz o quê? Ele cai em cima de quem? Dos ossos de Eliseu. Quando o homem é crente, ele é crente vivo ou morto? Essa é a prova que o crente é crente. O cara estava mortinho, Eliseu estava mortinho, só os ossos dele. Havia tanto poder naqueles ossos, havia tanta vida naquele homem que já estava morto. E quando o morto cai sobre ele, o que acontece com o morto? Ele ressuscita. E eu fico imaginando essa cena, dona Terezinha, o morto que vinha no caixão, de repente sai correndo com o povo que estava fugindo. O seu Chiquinho, 500 ia correr de medo, né? Primeiro, vazava dali. E os outros? Quantas pessoas pararam para contemplar essa ressurreição? Quantas vezes eu e você paramos para contemplar essa ressurreição? Porque é tremendo, não havia vida ali. Fisicamente, logicamente, não havia vida, não havia mais vida biológica, não havia mais naquele homem. Mas havia o Zoe de Deus, a vida eterna, a vida que sai do trono para nós. E essa vida eterna, ela é tão poderosa que mesmo estando morto, ela produz vida. Quando eu li esse texto a primeira vez na minha vida, eu passei 4 horas dentro do gabinete do meu pastor. Deixei ele maluco, porque eu queria que ele me explicasse como pode ossos sem vida ressuscitar uma pessoa. Mistério. Meu pastor disse assim, Marli, foi a primeira vez que eu ouvi essa frase. Milagres foi feito para ser vividos, não explicados. O dia que eu entendi isso, eu parei de ficar especulando. Mas por quê? Mas aonde? Mas da onde veio Deus? Com quem casou fulano? Da onde saiu daquilo? O que fez? Parei com isso, parei de perder tempo e comecei a investir tempo naquilo que produz vida. Eu aprendi a buscar o Zoe de Deus. Essa vida que vem do trono. Não Bill. Bill você tem, o cachorro tem, a planta tem. Mas Zoe só tem aqueles que nasceram de novo. Aquele que se alimenta do trono. Esse tem o Zoe de Deus. Será que você tem o Zoe de Deus? Será que teus ossos, por onde estão passando, está produzindo vida nas pessoas? Ou não? Ou nós estamos ainda só no blá 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 e não estamos produzindo como Eliseu produziu em vida e morto?
Essa ressurreição nos choca, porque não tem explicação. Como pode um morto ressuscitar? A única explicação que tem é fé. Não tem outra coisa. Não tem. Esse ano é o ano da fé. Você tem buscado uma fé genuína, verdadeira, robusta, uma fé nova que vê o impossível? Ou ainda está pautado naquela fé de 1950 e 520? Ou é uma fé nova? Nós precisamos dessa fé nova. O que Deus quer ensinar com esse texto? O que será que Deus quer nos ministrar nesse dia com esse texto poderoso de Reis? O quê? O quê? Irmãos, a palavra de Deus, ela tem, sabe, a gente está ficando obeso de tanto ouvir. Nós temos que começar a emagrecer. Começar a fazer o quê? Produzir. Ir para o evangelismo, ir para a cidade, ir para a rua, ir para as esquinas, ir para as lojas, para os seus conhecidos, abraçá-lo e dizer, nós conhecemos um Deus, o qual é um Deus poderoso, que mesmo morto, ele produz vida. Hoje a nação precisa ouvir isso. Nós gastamos tanto tempo brigando por causa de política. Gente, eu estou com nojo. Famílias separaram por causa de política. Crente não vem mais na igreja por causa de política. Pastor perde um tempo pregando sobre política, enquanto nós deveríamos orar pelo nosso presidente. E ter um país que ama o Senhor acima de todas as coisas. O tempo que nós investimos com outras coisas, nós deixamos de investir aqui. Essa é a verdade. O tempo que eu deixo de investir aqui. É muita informação e pouca prática. Nós começamos a ter que pôr em prática. Ou nós não vamos viver o zoe de Deus. Não vai. Não adianta você tentar me convencer com as suas belas palavras que você vive o zoe de Deus se você não beber da Bíblia. Se você não ler todos os dias. Amanhã começa a leitura de Atos. O meu neto de 9 anos falou, vovó, eu posso fazer junto? Amanhã, segunda-feira. Porque são 28 capítulos, entendeu? Ele falou, vou ajudar. Ele falou, vovó, eu já li o livro de Jonas inteiro. E eu, para sondar, falei assim, qual que é a história? Vovó, você não sabe que Jonas mandou, ele fala o Deus, acho tão bonitinho, ele fala, o Deus mandou ele pregar lá na Nínive, e nenhum daquele povo se converteu, e ele, por desobediência, foi parar na barriga de um peixe. Daí ele olhou para mim e falou assim, ó, eu não entendi como que ele foi inteiro pro peixe, nem como ele saiu, mas fazer o quê, né? Achei tão bonitinho isso, gente. Eu falei, qual outro livro que você deu? Ah, o Gênesis, vovó, mas aqueles nomes duros de falar, não li nenhum. Eu fiquei pensando, gente, olha que coisa mais linda. Eu falei, vamos ler o livro de Atos. Vamos ler o livro de... Porque o auge do livro de Atos para nós vai ser o Pentecoste, irmãos. É buscar o Espírito Santo de Deus. Buscar o Espírito Santo de Deus. Vamos começando o texto. Vamos na Antiga Aliança. Todo mundo sabe que a Antiga Aliança era o próprio Deus que falava com quem? Com seus filhos. Usava quem? Os profetas. Na Nova Aliança, Jesus vem, o véu rasgou-se, separou-se, não há mais essa necessidade, não é que não exista mais profeta. Eu creio que eu sou uma profeta de Deus, uma profetisa de Deus. Então, existe, mas antigamente, na Antiga Aliança, era assim que se falava. Deus usava os profetas para levar o recado das pessoas. E lá em casa hoje o negócio pegou cedo porque foi essa questão do Espírito Santo, porque Jesus prometeu que ia enviar o Espírito, então quem que agia no antigo se o Espírito Santo ainda não havia sido liberado no novo, que é promessa, eu vou preparar. Daí, né, o pastorzão entrou com tudo. Se vocês têm que entender que o Espírito de Deus sempre ouve. Qual é o texto que nos dá essa base? Gênesis. A terra era vazia, sem forma, mas... Então sempre houve. Para de ficar perdendo tempo aonde estava o Espírito de Deus antes disso. Não cabe a você, não cabe a mim saber. Sempre houve o Espírito de Deus. Ele estava ali presente. Então esse Espírito de Deus que ressuscitava as pessoas. Tem uma diferença na antiga e na nova. Esse Espírito que já havia ali... já era real, ele curava. Então vamos lá, 1 Reis, o primeiro ressurreição que nós vamos falar. 1 Reis 17, capítulo 17, versículo 17 a 24. Algum tempo depois o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar.
E a mulher reclamou a Elias: Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho. Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado, e o pôs em cima da cama. Então clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: Veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Olha, gente, que poderoso. São umas pessoas, quando às vezes a gente vai ministrar alguém, fala, mas esse negócio de alma, alma sai, alma. Porque quando você morre, o que é que Deus vem buscar? É o nosso fôlego. Porque o fôlego é nosso? Não, o fôlego é de quem? Dele. Lembra que nós somos criados do pó da terra? Havia um boneco, uma matéria, não havia vida. Mas o próprio Deus vem e faz o quê? Sopra em nós o Espírito. Esse Espírito que habita em nós, que é o Espírito da vida, não é nosso. Por isso que nós não temos direito de falar, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. A vida não é sua, porque essa vida que está em você não é sua. Tanto é que ele faz o quê? Ele vem buscar aquilo que é dele. Agora, olha que interessante a história dessa mulher, né? Eu fico pensando, você ou eu no lugar de Elias. O que seria de nós? Qual seria nosso posicionamento diante de um momento de dor desse? O que nós iríamos fazer diante disso? Ele faz algo aqui, irmãos, que vocês vão me perdoar o que eu vou falar. Muitas vezes eu ouço pessoas dizerem assim, eu clamo ao Senhor. Daí eu olho a atitude, a vida que diz mais do que fala, não mostra que clama ao Senhor. Eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita, ela é soberana, acima de qualquer situação. Eu sei disso. Mas eu quero falar sobre o nosso posicionamento. Posicionamento de Elias. O que Elias faz? Ele fica aflito, não fica, dona Terezinha? Ele fica perturbado, ele fica angustiado. Olha só, irmãos, vamos ficar presos aqui na ressurreição dessa viúva, desse menino aqui. No posicionamento de Elias. O que ele faz de imediato? O que é um clamor? O clamor é o quê? Oh Deus, ajuda aí. O que é o clamor? O que é o clamor? Qual que é a diferença de um clamor por uma angústia, uma dor, aquilo que está lá dentro de você, que está te... Para ele, ele estava cobrando Deus para ele mesmo, porque como que Deus faz uma coisa e agora faz outra? Olha como que ele entra nessa conversa com Deus, irmãos. Conversa de quem conhece, de quem sabe para quem está falando, que não tem medo, que vai pesar a mão, que vai pôr de castigo, porque ele conhece. Ele fala, Deus, o que acontece aqui? A mulher me socorre, agora o filho dela, o único filho, ele vai para quem? Ele vai para quem? Ele vai para a situação, Maria Augusta? Ele vai por aquilo que ele está vendo? Ele vai por aquilo que ele está vendo, um morto, sem vida? Não! É isso que Deus quer nos ensinar, a sair do natural e ir para o sobrenatural. Parar de ficar crendo naquilo que nós estamos vendo. E ele pergunta para Deus, por que tu mataste? E ainda falei isso para Deus. Por quê? Isso não é cobrando. Tem gente que lê esse texto, ele está cobrando. Não, irmãos, é relacionamento, é conhecimento. Fala, por que o Senhor tirou? É saber, é reconhecer o senhorio de Deus. Porque só Deus pode tirar o fôlego da vida. Fala, por que você fez isso? Sabe, Vandinha, essas coisas mexem com a gente. Por quê? Nesse momento de dor, de angústia, de alguém que te servia, que socorreu. Por quê? Ele chegou aonde eu quero nesse texto. Nós sabemos, não estou cobrando o Vandir, né? Estou aproveitando a fala dele, tá? Vandir sabe disso, tem que explicar isso. É nisso que eu quero chegar. Nós sabemos, mas por que não vivemos? É isso que tem que despertar em nós. Nossa, eu estou me incluindo, irmãos.
Quando eu vou ler, preparar a escola dominical, minha cabeça entra em parafuso. Em parafuso. Por quê? Porque eu quero que Deus me dê a visão que esse homem teve aqui. Por quê? Sabemos e não vivemos. Aqui falta o quê? Uma porção maior do que em nós? Fé. Por que a necessidade? Lembra que eu sempre tenho dito assim para vocês? Você ora por você mesmo? Você é aquela que coloca as mãos na tua cabeça, abençoa, se consagra, se santifica, fala: Deus, eu quero muito mais do Senhor. Eu quero te escutar, eu quero te servir, eu quero te amar. Eu quero, Deus, estar com o Senhor. Nós precisamos disso. Por isso que a Bíblia existe, para estimular isso em nós. Por isso a importância de nós lermos a palavra de Deus, vivermos a palavra de Deus. Tem que ser algo autêntico em nós. Não pode só ser um conhecimento. O mundo está cheio de conhecimento, gente sabida para tudo quanto é lado, informação para tudo quanto é lado. Esse Google aqui acabou com a vida das pessoas, de tanta informação. O médico fala que você está com o dedão inflamado, você já vai lá no Google procurar. Nananina. Daí você descobre que o dedão vira um câncer, que o câncer cai o dedo, com o dedo você morre. Pronto, acabou. A tua fé já fica ali presa naquilo. Ah, não, mas isso vai acontecer. Quem que falou ali? Igual o seu Chiquinho falou. Não, vou comer porque eu vou morrer. Então, esse texto, ele vai trabalhando. Tem um versículo aqui, o 13. Olha esse versículo 13. Lê de novo para mim, por favor. Lê bem devagar. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. O que ele fala? Mas ele estava temendo ou não? Ele estava ou não? Claro, ele clama ao Senhor, ele mostra que ele também estava. Mas olha que fé, que sabedoria desse homem. Continua. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Você viu? Eu fico encantada que lá na frente ele já fala algo para ela que é poderoso. Mulher, não temas. Não temas, não tenha medo. Não deixe o medo te pegar, a situação, a circunstância. Não tema. Exatamente. Não tema. Palavra para nós nos dias de hoje. Não tema. Se você for começar a estudar sobre a igreja perseguida, sobre o que está acontecendo com os missionários, você começa a entrar em desespero. Porque a gente começa a perceber que o negócio está estreitando para o nosso lado. E está estreitando muito. E muito rápido. Estamos vendo homens, mulheres de Deus sendo mortos, perdendo cabeça, pé, jogados dentro de cova viva, família inteira. Nós estamos vendo isso. Mas não tema. O medo, ele tem o poder de nos neutralizar. Uma pessoa com medo, ela não faz nada. Eu tenho visitado muitas pessoas com medo. Medo de viver, medo de respirar, medo de olhar, medo de crer. E como é duro você conversar com alguém que tem medo, porque tudo que você fala parece que bate aqui, ó. Você ora, o negócio fica aqui, ó. Porque a pessoa, ela está tão dentro do medo que ela não consegue ver saída, ela não consegue ter fé, ela não consegue ter... Aí entra quem? Aqueles que têm certeza de todas as coisas. Irmãos, lembra que eu falei que a fé tem que começar a ser vivida aí? É aqui. Eu sou aquela, você é aquela que faz o quê? Que leva, que anuncia. Não importa se a pessoa... Nós temos isso, a pessoa... não vou falar porque a pessoa não crê, porque a pessoa vai não sei aonde, faz não sei o quê. Não é problema seu. Não é problema seu. Você foi chamado para anunciar, para liberar o poder de vida que há em você. Não importa quem está ouvindo, se vai crer, se não vai, se é do outro lado, sei lá que lado que é. Isso não cabe a nós. Mas é isso que o inimigo tem usado para barrar a igreja dele. Chama alguém para ir fazer uma vigília. Se tiver um centro de macumba, daí que eu não vou mesmo. Não quero nem saber. Eu contei para vocês a experiência que nós vivemos em Florianópolis. Florianópolis é um lugar que é conhecido como Ilha da Magia. Já começa por aí. O que é magia?
A igreja tinha um trabalho enorme para a igreja parar de ficar falando a Ilha da Magia. É a cidade de Florianópolis. A Ilha da Magia. Cada lugar que você vai subir na serra tem uma placa. Lá havia os maiores encontros, maiores de bruxos. Nós chegamos lá, nós sofremos um apagão de 7 dias por causa disso. Sacrifício de crianças, animais. Um dia a igreja resolveu se reunir na ilha. Vamos jejuar para que não aconteça. Nós ficamos 7 dias sem luz. Eu tinha um freezer lá, as coisas, foi por milagre que algumas coisas conseguimos salvar. Por quê? Eles se encontravam e ali acontecia, ficavam de um lado os ingleses, um terreno baldio, aberto, os animais morriam do nada. Nesse tempo. Sacrifício, o primeiro sacrifício humano que aconteceu foi em Curitiba, a mulher daquele prefeito que pegou a vida de um menino, que anos depois foi descoberto que estava enterrado os ossos na porta da prefeitura. Irmãos, essas coisas existem. Não é porque se você crê ou não crê, para de existir. Existe. O mundo sobrenatural é real. Lúcifer, os anjos dele, existe, é real. A Bíblia diz que está ao nosso derredor. Ao derredor, não ao nosso redor. Agora, aquele que está ao nosso redor tem que ser maior do que aquele que está ao derredor. E assim que Elias entendia as coisas. Na época deles também existia isso. Mas é posicionamento. Ele disse, eu creio que aquele que habita em mim é maior do que a morte. Se eu deitar em cima desse menino aqui, mas isso aqui não está no texto, mas a história me faz crer dessa forma. Se eu deitar aqui em cima dele, eu acredito que a vida que há em mim vai passar para esse menino. Por favor, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 18 a 37. A história de quem aqui, dona Terezinha? Gente, mês da mulher, né? Sabe, eu tenho... Esses dias, assim, eu tenho tido bastante experiência. Eu fui no supermercado fazer compra. O supermercado hoje está com uma dificuldade enorme de você pegar aquilo que não tem mistura. Você vai comprar o leite, creme de leite, o que você tem que prestar bem atenção? Se é creme ou se é soro. Mistura. Você vai pegar outra coisa lá, o que é o original ou que tem mistura. E eu estava lá bem em frente do negócio do creme de leite. Falei, Deus, que dificuldade, podia tudo ser creme de leite, pronto. Daí o precinho, você vê, né? Tem gente que fala assim, é tudo igual. Eu detesto essa frase, tudo igual, detesto quando fala isso. Tudo igual. Por que o leite está escrito mistura, tem soro, tem não sei o quê, e o outro é creme? Por que um custa R$ 2,09, o outro custa R$ 3? Ah, isso é marca. Não, isso é qualidade. Eu quero falar para você, mulher, que você não foi criada para ter mistura. Você é única. E quando eu estava lá lendo esses negócios dos cremes lá, de leite, eu falei para Deus, porque estava todo mundo aqui em movimento, mês da mulher, parabéns, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim, Deus, o Senhor nos criou com uma essência tão fantástica. A mulher é tão... Os irmãos que me perdoam hoje, que hoje é nosso dia, nosso mês, então nós vamos falar todos os dias até vocês cansarem. O Diego não vai falar nada, nem respirar. Então, irmãos, estão entendendo que mulher, ela tem uma essência tão poderosa, que foi criada em Deus, que ela não pode aceitar mistura? Sabia disso? Te criou exclusiva, sem mistura, você não tem mistura. Por isso que não aceita ninguém rotular você. Não aceita. Você não aceita mistura. Você é única. Única. Ninguém precisa falar isso. Não precisaria criar um mês, um dia para isso. Nós somos em Jesus únicas. Sem mistura. Uma essência poderosa que saiu do próprio Deus. Ele nos fez assim. O dia dos homens, vocês correm atrás, tá, Vinícius? Vão procurar creme de leite para ver se tem mistura. Se não tem. Mas olha que interessante, sabe por que eu fico encantada com isso? Como o Espírito Santo, quando você dá abertura, ele fala com você o tempo todo. Basta você falar o quê? Deus. Quem vai para o centro de carro? Às vezes eu encontro a Carol no centro, é tão engraçado, que eu estou lá na rua, eu ligo para ela, falo, você vai vir no centro, que ela está trabalhando? Eu falo, vou. E ela sempre compartilha isso comigo. Ela fala assim, diz que quando ela sai do restaurante, ela fala assim, Deus, prepara uma vaga. Irmãos, é tão interessante que todas as vezes que a Carol vai para o centro, Deus prepara uma vaga em frente ao Cacau Show para ela.
Ela chega, ela fala assim pra mim, amiga, cheguei. Eu não preciso nem perguntar onde ela tá. Ela fala, Cacau Show. Então eu fico olhando esses cuidados. Esses cuidados. Deus sempre está ali. Louvado seja Deus. Então, parabéns, mulher, pelo nosso mês. Vamos usufruir com tudo. Na minha casa, eu falei, sexta-feira eu fecho o fogão, se vira quem quer cozinhar, quem quer comer, que corra atrás do prejuízo. Viu, Emily? Fecha o fogão lá. Vamos lá na Sunamita. Quem começa aí o 4? E, crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai, ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Então disse a um moço, leva-o à sua mãe. E ele o tomou, e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia, e morreu. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta, e saiu. E chamou a seu marido, e disse, manda-me já um dos moços, e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus, e volte. E disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Então albardou a jumenta, e disse ao seu servo, guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo, eis aí a Sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu, e não me manifestou. E disse ela, pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. E ele disse a Geazi, cinge os teus lombos, toma o meu cajado na tua mão, e vai, se encontrares alguém não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou, e a seguiu. E Geazi passou adiante deles, e pôs o cajado sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe aviso, dizendo, o menino não despertou. E, chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e, pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu, e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou a Geazi, e disse, chama esta Sunamita. E chamou-a, e veio a ele. E disse ele, toma o teu filho. E entrou ela, e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Gente, essas duas histórias foi o que a dona... É uma história só. Mas o que nos chama a atenção é a diferença dessa história, que é gigante de uma para outra. Irmãos, a diferença é tão grande que me fez, quando eu, relendo essa história aqui, eu falei, Pai eterno, eu quero mais de Sunamita na minha vida. Eu quero da visão dessa mulher, da confiança, da paz, da certeza, não importa a tribulação, eu sei quem é o meu Deus. Eu falei, Deus, eu preciso muito mais dessa Sunamita na minha vida. Louvei a Deus pelas pessoas que escreveram a palavra de Deus,
que nos deixaram essa receita poderosa que é a Bíblia, que me motiva, me incentiva, me faz buscar mais, faz me conhecer mais a Deus, opera em mim esse desejo de me relacionar com esse Deus que está acima de todas as coisas. Que o desespero não ocupe a minha mente, o meu coração, que não me leva a viver um tormento como nós ouvimos e vemos hoje acontecendo, no meio do próprio povo de Deus, que se diz que conhece Deus. Sabe, a situação quando o profeta pergunta para ela, você está bem? E olha que sabedoria deste homem, porque o Espírito já havia revelado a ele. Ele pergunta o quê? Ele podia perguntar assim, eu posso falar, dona Terezinha, tudo bem na sua casa? Ela, ok, tudo bem. Mas ele pergunta, você está bem? E o teu filho, como vai? Esses detalhezinhos assim, no texto que chamam a nossa atenção. Sabe assim, e o teu filho está bem? Como está o teu filho? Como está? Você entendeu? Esse relacionamento, primeiro do Eliseu com o próprio Deus, que dá essa visão. Irmãos, Eliseu, Elias, Davi, todos eram homens como eu e você. Pedro, João, Tiago, por isso é igualzinho. E a mesma matéria, igual. Então, se eles chegaram a esse nível com Deus, nós também podemos. O que precisa em nós? Dedicação, busca, disposição, disponibilidade. Querer ouvir, buscar isso. Fala, Deus, eu quero te ouvir aqui, ó. Eu tenho uma amiga, a Sara, ela perdeu um filho, né? O único filho que ela tinha, quem conhece a Sara sabe qual relacionamento tinha esses dois. E um dia ela falava, toda vez que ela fala, ela quer contar alguma experiência, ela fala, amiga, isso não foi Deus que me falou, tá? Isso é do meu coração. Eu acho tão bonitinho ela fazer essa separação. Ela fala, isso é meu, tá? Mas isso foi Deus. Ela fala, eu escutei aqui, ó. Isso é Deus. Quando ela vai me contar qualquer coisa, ela sempre tem esse cuidado. Ela fala, foi Deus que me falou, tá? Eu escutei a coisa. Agora, isso não, isso saiu do meu coração. Como é importante, porque às vezes, irmãos, nós falamos que foi Deus quem fez, foi Deus que mandou aonde não tem nada a ver com Deus. Quando acontece uma desgraça, uma tragédia, ai, Deus quis assim. Se um carro está a 200 por hora, o cara bate e morre, foi da vontade de Deus? O carro é para andar a 200 por hora? Deus podia segurar o carro? Podia. Deus podia ter poupado a cabeça de João na bandeja? Podia. Por que ele não fez? Porque ele é Deus, ele sabe. E você pergunta lá para ele porque eu não sei responder. Ele é Deus. Eu tenho que saber do meu relacionamento com ele. Desenvolver o meu relacionamento. Porque o dele está prontinho, está certinho, está redondinho. É o nosso com ele. Irmãos, não que seja errado você falar para Deus, não, está doendo minha garganta, doendo a minha cabeça, eu preciso de uma cura, eu preciso ser... Isso não é, isso é relacionamento, tá? A história que nós vemos aqui, a resposta dessa mulher, a fé que ela tinha... Mas isso não quer dizer se você chegar para Deus e falar, Deus, eu estou com dor de cabeça, eu preciso que o Senhor me cure. Ou eu fiquei doente, eu preciso da sua cura. Isso é relacionamento. Não é para esconder, porque tem gente que pensa, então eu vou esconder tudo de Deus, não vou falar nada, toda hora eu vou responder que está tudo bem. Não é isso. Estou falando de dependência de doença e dependência de vida livre. Eu posso estar doente e ser uma pessoa livre. E posso ser uma pessoa que se diz livre e estar doente. Tudo bem? Então nós já falamos duas. Vamos só para a terceira, que é 2 Reis, que daí nós vamos para a Nova Aliança. 2 Reis 13, que vai falar da história, que é só um versículo. Mas é importante vocês lerem, de Eliseu, do mortinho. 2 Reis 13, o versículo 20 e o 21. Depois morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e, caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu, e se levantou sobre os seus pés. Aff! Aff, né? Gente do céu, fiquei lá no meio daquela multidão, fiquei pensando, meu Deus, que desespero. Eu pensei assim, ó, quantos correram de medo, né? Porque o mortinho levantou e saiu correndo. Porque, não é verdade? Não é assustador? Nós estamos aqui velando alguém, de repente a pessoa levanta e sai andando. Quem vai ser o primeiro a correr? Não é verdade? Isso que eu gostou da Bíblia, sabe? Você lê a Bíblia com essa visão.
Eu falei, meu Deus do céu, imagina o morto, ele não ia ser enterrado ali. Fizeram o que com ele? O primeiro buraco que achou, vup! Perna para quem tem. Perna para quem tem. Esse morto, eu falei, mas que morto sortudo, hein? Bichinho cai logo quem? Como diz outro, cai no buraco certinho, né? Imagina, Diego, cai ali, toca nos ossos e já fica de pé e se manda também. Corre. É tão interessante, dona Terezinha, que eu procurei, não fala nada desse morto. Olha como Deus, ele trabalha com esses mistérios. Acho que ele ficou pensando, se eu escrever mais alguma coisa aqui, a Marli vai dar escola dominical, e todo mundo vai começar a perguntar, quem era o morto? A quem família que pertencia? Ele conhecia Jesus, não conhecia? Ele falou, não vou falar nada aqui, ninguém vai falar nada, pronto, acabou. Eu li essa história, procurei, chamei o Natan. Natan, me ajuda. Ele, mãe, já procurou-me tudo, não achei. Daí chamei o pai, amor, vem aqui. O Renan é ótimo, gente, ele é ótimo. Vai mudar o que pra você saber se eu era o morto? Esses 3 textos são os 3 que eu pesquisei na Antiga Aliança sobre ressurreição. Orei, falei, Deus, eu preciso de 3. São esses 3. Você vai para a Nova Aliança, é fantástico. Porque na Nova Aliança te dá uma abertura. Por quê? Jesus ressuscita, mas também o homem ressuscita. Qual homem que ressuscitou alguém na Nova Aliança? Quem que ressuscitou alguém? Paulo, Eutico e quem outro? Que ressuscitou alguém que os homens não gostam muito? Pedro. Quem que ele ressuscita? A sogra? Dorcas, né? É Dorcas, né? Vamos ler o texto. Vamos ler o texto. Mas vamos ler antes primeiro. Eu quero primeiro, vamos ler primeiro Lázaro, tá? Por que Lázaro? Vamos descobrir o porquê que eu escolhi Lázaro? Lázaro era o que de Jesus? Era o quê? Amigo. Íntimo. Ele fala, esse era meu amigo. Ai, que delícia! Vamos lá? João 11, versículo 1 a 44. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugar os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Olha que coisa poderosa. Quem que reconhece isso? As irmãs dele falam o que para Jesus? Olha que amor que havia entre esse Jesus e esse Lázaro. As irmãs reconhecem, porque ela já chega com intimidade. Senhor, aquele que tu amas está doente. Continua. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. Estes disseram, Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá. Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas, vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele.
Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Gente, esse texto, eu falo em casa por Renan, ele daria um encontro de 3 dias. Da essência que tem nesse texto. Começando, em primeiro lugar, do relacionamento dessa família com Jesus. Eu fico pensando, será? O que aconteceu? Quanto tempo eles viveram juntos? Da onde eles se conheceram, né? Qual foi o primeiro encontro que Jesus teve com esses 3, né? O que foi que desenvolveu esse amor? Porque todo sabia do amor de Jesus por esses 3, né? Sentia-se amados por Jesus e sabia que Jesus amava profundamente. Tanto é que uma das irmãs fala isso. Olha que propriedade que ela chega e diz assim: aquele que tu amas. Então se sentia totalmente amados por Deus, por Jesus. Totalmente. Eu pensando, lendo esse texto, fiquei pensando, meu Deus, aonde foi que eles se encontraram antes? Como que começou esse relacionamento entre esses 3? Marta, Maria, Lázaro e Jesus. Porque era notório o amor que eles tinham. Os discípulos sabiam, elas sabiam, Jesus sabia, eles falavam. Aonde começa isso, seu Chiquinho? Aonde há isso? Será que foi o primeiro encontro deles ali? Porque você vai na Bíblia, não conta mais outros, só começa ali o relacionamento. Quando Jesus é recebido. Já tinha um relacionamento antes, isso nos dá a entender que eles tinham um relacionamento antes, né? Porque ela fala o que? Ela fala com certeza. Eu sei que ele vai ressuscitar, né? No último dia. Então, é um relacionamento. Provavelmente, começou a história deles ali mesmo, no livro de Lucas. Quando vai, que ela recebe Jesus, né? Então, começa. Porque quando Jesus fala com ela tem uma resposta certeira. Ela fala, eu sei que ele vai ressuscitar. É como nós aqui, né? Nós sabemos que os nossos queridos que foram no Senhor vão ressuscitar. Não é verdade? Mas Jesus chama a atenção dela algo, né? Fala o que para essa mulher? Fala o que para ela, né? Desperta o que nela, nessa história? O que ele chama a atenção dela? O que ele fala? Ele tenta falar que que Lázaro descansa, o discípulo faz outra leitura, né? Pensa que ele está dormindo. Aí ele mostra a realidade das coisas. Não, ele morreu. Ele morreu. Jesus, ele não encoberta a realidade das coisas, né? Ele não coloca um paninho. Essa doença não é para a morte. Aí ele vai e diz... Lázaro deixou de morrer, irmãos? Morreu morrido. Quanto tempo morto? Isso que você estudar. Essa doença não é para a morte. Foi para a morte. Exatamente. Não foi para a morte eterna. Quantos dias Lázaro ficou? Foi para a morte eterna. Não foi. Por isso que ele fala. Exatamente. 4 dias. Irmãos, guarde esse texto no teu coração. Medite essa semana sobre esse texto. Pesquisa, procura saber, descobrir o relacionamento de Jesus com essa família. E domingo nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Vamos estudar sobre isso essa semana? Vamos estudar sobre isso? Mas vamos estudar de uma maneira com o coração aberto para nós termos uma experiência tão real quanto essa família teve com Jesus? Vamos ficar nisso? Buscar essa busca desse relacionamento que havia entre Maria, Marta e Lázaro com Jesus? Olha que coisa fantástica nós vivenciarmos esse relacionamento com Jesus, assim como eles viveram com Jesus. Vamos ler esse texto, vamos pesquisar, vamos pegar uma outra Bíblia com tradução, vamos procurar aqui, vamos ler esse texto.
e vamos viver. Nós estamos chegando perto da Páscoa, né? A Páscoa é um evento fantástico. Não sabemos se é esse mês, esse dia, pouco importa sobre isso, né? Mas é algo que tem que fazer o quê em nós? Gerar em nós uma fé. Saber que o nosso Salvador vivo está. Morto não ficou, vivo está. Ele ressuscitou. Eu penso assim, ó, o mês de como eu sou muito esse negócio de falar e visualizar, eu penso assim, que tem esses meses que são dedicados, a gente tinha que trabalhar o mês todo. O mês da ressurreição de Jesus, louvor, tinha que cantar todos os domingos música sobre ressurreição, sobre a igreja vivenciar isso, porque é muito importante isso. Ele vivo está, morto não ficou. Eu gosto muito disso. Morte ou morte, aonde está? Você entendeu? O seu poder. Vivo está o meu Senhor. Vivo está o meu Senhor. Vivo está. Quão poderoso é saber que Jesus vivo está. Que aquela cruz não foi capaz de prendê-lo ali. Não foi capaz. Aquela cruz está livre, limpa. Não tem poder ali. Não foi capaz. Nem a morte, o nosso pior inimigo, conseguiu derrotá-lo, vencer. Ele vivo está. Vivo está. Esse é um antibiótico para nós todos os dias. O meu Salvador vivo está. Ele vive está. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Deus, obrigada por esse dia. Obrigada pela tua presença que é real, viva, poderosa. Obrigada porque nós sabemos que estás aqui, Senhor. Senhor, como eu gosto de trazer isso à minha memória, que Tu és o Deus Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco, o Deus vivo, o Deus que venceu todas as coisas e vivo está, Senhor. Muito obrigada, Jesus, que isso cada dia mais cresça no meu coração, na minha mente, na minha alma. Pai, que isso cresça na Tua igreja, que nem a morte foi capaz de manter o Senhor preso, Senhor. O Senhor vivo está, Pai. Muito obrigada, Senhor. Senhor, continua sustentando a Tua igreja, que a Tua igreja viva essa verdade, pratica essa verdade, Senhor, que Tu estás vivo, Senhor. Eu quero Te louvar pela vida de cada irmão nessa manhã, por cada irmã que está aqui, pela disposição, disponibilidade, pelo amor, pelo interesse em ouvir a Tua palavra. Eu quero Te pedir, Senhor, nos ensina a viver pela fé, Senhor. Nos ensina, Senhor, a viver pela fé todos os dias, Senhor. Nos ensina, Senhor, a viver tudo aquilo que nós ouvimos, Pai. Que um dia nós teremos um encontro face a face com o Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo privilégio que nós temos de Te conhecer. Muito obrigada, assim como Lázaro, Marta e Maria tiveram, nós também temos, Senhor. Nos ensina a usufruir desse tempo precioso. Esse tempo onde nós podemos ler a Tua palavra, podemos buscar em oração, em dedicação. Pai, em nome de Jesus, nos desperta para nos dedicarmos à leitura bíblica, Senhor. A vida, Senhor, de consagração, de dedicação, de jejum, Pai. Nos capacita a vivermos dessa forma, Senhor. Não é troca, Senhor, o Senhor sabe, não é barganha, Pai. Mas é um relacionamento íntimo, em ouvir o Senhor falar. Em sentir o Seu perfume, Senhor, de quando o Senhor chega. Podemos sentir a Tua presença e o cheiro do Senhor, ó Pai. Senhor, é isso que eu quero para a minha vida, Pai. É isso que eu quero para a Tua igreja neste lugar, Senhor. Que os meus irmãos e as minhas irmãs vivam o sobrenatural do Senhor, ó Pai. Que nem a morte, ó morte, aonde está a Tua vitória? Nada venha nos prender, Senhor. Nada venha nos parar, Senhor. Porque o Teu Espírito está em nós. Muito obrigada, Senhor, por essa liberdade, muito obrigada por esse amor, muito obrigada por esse carinho, Senhor, muito obrigada. Em nome de Jesus eu quero Te agradecer. Nos prepara para o culto à noite, um momento de celebração, que o louvor seja um derramar do Senhor, Pai. Cadeias se quebram nessa noite, Pai, pelo poder da Tua palavra, pela
poder do louvor que liberta, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor continue derramando o teu poder sobre aqueles que estão doentes, ó Deus. Me lembro da Vânia, Pai, esteja curando a Vânia, Senhor. Me lembro pelo seu Gerson que está passando pela dor, Pai, que seja consolo vivo no seu Gerson, na família dele. Pai, enquanto os outros, Senhor, continua derramando, Pai, a tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Amém.